Fala Legião X, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Eu sou o Knup, Yellow Block, e hoje nós estamos aqui no X da atualidade. Pessoal, mais uma vez naquele nosso programa semanal em que nós discutimos aqui os assuntos que mais estão em voga por aí. Gente, hoje nós vamos falar sobre as coligações partidárias, né? A gente está começando aí a sentir o gostinho da eleição que está chegando em outubro. Esse é o terceiro tema mais em voga nesse momento, né, gente? Atrás apenas da Copa do Mundo e da Copa do Mundo X. Gente, em primeiro lugar, o que é uma coligação partidária? Pessoal, uma coligação partidária é a união de dois ou mais partidos para efeitos eleitorais. Isso é muito importante porque após a eleição, após o pleito, né, como a gente chama, essa coligação não existe mais. E aí os partidos podem seguir o caminho que eles quiserem. Pessoal, para fins jurídicos, né, as coligações substituem a existência do partido. Ou seja, o partido, depois que se coliga com outros partidos, ele deixa de existir juridicamente, por assim dizer, né, evidente. E membros desse partido só podem atuar fora da coligação para reclamar na justiça eleitoral exatamente da própria coligação. Então, a gente está vendo, aliás, essa coligação ela precisa ter um nome, né? A gente vê esses nomes maravilhosos, né? Para o Brasil seguir mudando, a mudança que o Brasil precisa, essas coisas aí que a gente está vendo. E também ele precisa de um líder, uma espécie de presidente dessa coligação que vai responder, né, a eventuais questionamentos aí da nossa justiça eleitoral, se porventura eles acontecerem. Pessoal, por que esse tema está tão em voga assim, né? A gente está tendo aí alguns cenários um pouco tresloucados, né? Principalmente no âmbito do Rio de Janeiro e em São Paulo, né? A gente vê umas coligações muito estranhas, né? O PSB, que tem um candidato à presidência, que é o Eduardo Campos, se coligando com o PT, se coligando com o PSDB, tem umas coisas muito esquisitas acontecendo. E a gente vai ver aqui hoje por que essas coisas podem acontecer e o que leva essas coisas a acontecer. Vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, a gente precisa conversar aqui um pouco sobre a queda da verticalização. O princípio da verticalização existia, né, há um tempo atrás e ele não permitia certas diferenças entre as coligações em âmbito nacional e as coligações em âmbito estadual ou distrital, né? Galera de Brasília, né, que está assistindo a gente nesse momento, Brasília é o nosso Distrito Federal. Então a gente vai tratar sempre como se fosse Estado, mas ele recebe essa diferenciação. O âmbito é distrital. Então lá você tem um governador e deputados distritais. Pessoal, quando o princípio da verticalização estava vigorando, né, você não podia ter certas coligações, né, elas não podiam desrespeitar aquilo que estava acontecendo em nível nacional. Hoje em dia, esse princípio da verticalização não existe mais. Então, você tem as coligações em dois âmbitos. Pessoal, o primeiro âmbito é o âmbito nacional. E qual é o âmbito nacional? Em quem a gente vota em âmbito nacional? Apenas na presidente e no vice-presidente da República. Lembrando sempre que é uma chapa, você não vota só no presidente, você vota no presidente e no vice, ao mesmo tempo com o seu voto direcionado na figura do presidente ou da presidente da República. Beleza, pessoal? Em âmbito estadual ou distrital, no caso de Brasília, nós temos as eleições agora em 2014 para governador, deputados estaduais e federais, senadores e seus vices e ou suplentes, conforme for requerido pela Justiça. Pessoal, apesar dos deputados federais e dos senadores, né, atuarem em Brasília e terem, né, o seu escopo de função, né, serem um Congresso Nacional, os deputados e os senadores em quem nós votamos, gente, são apenas votados naquele estado. Tanto que os deputados federais, a gente diz, né, que eles são os representantes no Congresso Nacional da população dos estados, tanto que o número de deputados por estado é proporcional à população daquele estado, e os senadores são os representantes de cada estado e do Distrito Federal. Tanto é que nós temos 3 por estado e 3 para o Distrito Federal, nossa Brasília. Total de 81 senadores e 513 deputados. Pessoal, é muito importante que vocês assistam, se é que já não assistiram, e para muitos que assistiram, assistam de novo. A nossa aula, né, aqui no Projeto X, do Mestre Zebônia com o Thiago Feitosa, sobre a estrutura política do Brasil. Lá eles destrincham as funções desses caras aqui e a forma como eles são eleitos. Beleza? Gente, desde que a verticalização caiu, você tem, portanto, coligações nesse âmbito aqui, que podem ser diferentes
das coligações nesse âmbito aqui. Lembrando, presidente da República é o único cargo, né, junto com o seu vice, que é votado em âmbito nacional. Então, o pessoal da Paraíba, né, ali do leste da Paraíba, do oeste do Paraná, né, pessoal, todo mundo aqui do Brasil assistindo o Projeto X, vai todo mundo poder votar no mesmo presidente da República, diferente de todos esses outros cargos aqui que pertencem à jurisdição estadual. Beleza, pessoal? Por último, para fechar essa primeira parte, nós temos as eleições majoritárias e as eleições minoritárias. Pessoal, eleição majoritária, presidente, governador e senador. Eleições minoritárias, deputados federais e estaduais. Também temos as eleições para prefeito e vereador, mas isso aí é um outro papo para daqui a 2 anos, lá em 2016, a gente vai ver o que vai acontecer. Uma eleição que funciona um pouco diferente. Pessoal, a eleição majoritária, né? Para presidente e para governador, né, eles só ganham por maioria absoluta dos votos, como você já sabe. Ou seja, essas eleições muitas vezes acontecem em 2 turnos, porque eles têm que ter mais de 50% dos votos válidos daquela jurisdição para poder serem eleitos. Ao contrário do voto para senador. O voto de senador, apesar de ser majoritário, é por maioria simples. Então, digamos que nós tenhamos, 4 candidatos, digamos, aqui no Rio de Janeiro. O que for mais votado, nesse momento que nós temos apenas uma vaga na eleição de 2014, esse cara vai ser eleito, não importa a quantidade dele de votos, é o que a gente chama de maioria simples. A eleição minoritária acontece de forma diferente, ela é proporcional e vocês vão ver as regras lá com o mestre Zé Boni e o Thiago Feitosa nessa outra aula. Beleza, pessoal? O que é importante a gente notar aqui é o seguinte, as coligações, elas funcionam de forma diferente entre majoritária e minoritária. Vamos pegar um exemplo aqui. Imaginemos uma coligação com esses 5 partidos aqui, partido A, B, C, D e E. Pessoal, a eleição minoritária, não necessariamente esses caras têm que se coligar para as eleições para deputados. Porém, há algumas regras, se eles quiserem se coligar. Por exemplo, todos eles podem se coligar nas eleições minoritárias? Sim. Ou eles podem se partir e fazer, por assim dizer, mini coligações em relação a essa majoritária. Porém, há regras. Imaginemos aqui, uma coligação entre partido A e B é possível? Sim, porque os dois estão juntos aqui. Entre C e D é possível? Sim, porque eles estão juntos aqui. Entre o partido E e o partido F é possível? Não, porque o partido F não está na coligação da eleição majoritária. Portanto, existem limites para essa coligação aqui dentro do escopo, né, que foi desenhado para a coligação da eleição majoritária. Pessoal, agora que vocês já sabem, né, o que é uma coligação partidária, a gente precisa lembrar, né, que essas coligações elas são regidas pela Constituição Federal, pela Lei dos Partidos Políticos e por resoluções do TSE. Existem resoluções que são sazonais, ou seja, que elas valem para uma eleição e depois para outra eleição as coisas podem mudar um pouquinho. Essas regras todas que a gente está conversando aqui estão disponíveis no site do TSE, que é o tse.jus.br. A internet não é feita só de Facebook, tá, pessoal? Tem esses sites aí que são sérios também. Gente, por que coligar-se? Por que um partido ia optar por deixar de existir, né, como a gente viu juridicamente, no tempo de eleição e se unir a outros partidos que teoricamente têm ideologias diferentes? Pessoal, existem alguns motivos para isso acontecer. O primeiro deles e o mais importante, crucial, e é o que esses caras todos que vocês estão vendo aí nas notícias estão buscando, é o famigerado tempo de televisão. Como assim? Gente, o tempo de televisão é proporcional no horário político gratuito, né? Aquele negócio que a gente acha que ninguém assiste, mas muita gente assiste, né? Ele é proporcional ao número de cadeiras que um determinado partido tem na Câmara Federal, em toda a jurisdição, tá, pessoal? Não é proporcional a um determinado estado. Então, por exemplo, as eleições no Rio de Janeiro, por exemplo, para citar o mesmo exemplo, não é o número de deputados federais do Rio que contam aqui, é no Brasil. Vamos ver aqui um exemplo bobinho, né? Mas que para ilustrar aqui a nossa situação. Imaginemos, pessoal, que o partido A tem 60 deputados no total na Câmara Federal e que o partido B também tem 60 deputados. Gente, os dois partidos, se disputarem uma eleição, digamos, para governador, vão ter exatamente o mesmo tempo de televisão. Agora, imaginemos que um partido C tem 20 deputados. Se esse partido A se coligar com o partido C, formando uma coligação
X, para usar aí uma letra que a gente gosta bastante, eles vão passar a ter 80 deputados. Ou seja, essa coligação aqui tem mais tempo de televisão do que esse partido sozinho. Por isso, os partidos correm tanto atrás de coligações, para sair na frente no horário televisivo. A gente tem um exemplo emblemático, né, na eleição de 2012. Você tinha de um lado, né, aqui para prefeito da capital do Rio, você teve o atual prefeito, né, que foi candidato à reeleição, o Eduardo Paes. Ele tinha 21 partidos em sua coligação. Isso deu a ele uma quantidade de minutos enorme, foram 18 minutos. O segundo colocado nos votos foi o deputado estadual Marcelo Freixo, do PSOL, que estava sozinho, ele teve 1 minuto, porque o partido dele não se coligou com ninguém. Então você teve aí uma disparidade muito grande, uma das razões pelas quais o Eduardo Paes conseguiu a reeleição ainda no primeiro turno, né? Você não teve uma grande diversidade nesse horário político eleitoral. Gente, uma outra razão, né, é a ideia de palanque e a ideia do corpo a corpo. Como assim? O que é o palanque? Imagine que você vai ter em algum lugar, em alguma comunidade, né, uma espécie de campanha eleitoral. Então vai lá, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, para me manter no exemplo, o atual governador, nosso Luiz Fernando Pezão, vai lá fazer campanha política. Pessoal, hoje o Pezão está coligado, né, com o PSDB. Então o PSDB, partido do Aécio Neves, apoia o Pezão no Rio de Janeiro. Então, no palanque, e aí é uma coisa bem assim, literal mesmo, eles normalmente montam meio, né, um palanque e o Pezão vai lá e se apresenta e fala um pouco. No mesmo palanque que o Pezão, gente, a gente pode ter o Aécio Neves do PSDB, respeitando a coligação em âmbito estadual, e a Dilma Rousseff, candidata à reeleição do PT, já que o PMDB, partido do Pezão, está coligado com o PT em nível nacional. Então a presença no palanque é uma ferramenta importante de veiculação de imagem. Então o Pezão veicula a imagem dele, a Dilma em determinados momentos, ao Aécio em outros determinados momentos. Claro que isso causa, né, rusgas ali entre os partidos e tensões, mas isso é um papo para outro momento. E a ideia de corpo a corpo, né, gente? A gente tem as campanhas que são feitas nos bairros, né? Os candidatos que vão às ruas entregando um papelzinho, né? Eles veiculam a imagem deles a outros. Então, por exemplo, você pode ter a veiculação agora do Pezão com o César Maia, ex-prefeito da capital do Rio, né? Atual vereador, um do PMDB e o outro do DEM. Candidato a governador, o Pezão, e a senador, o César Maia. Então você tem ali a veiculação de imagem na hora de fazer o corpo a corpo. Isso aqui que é muito importante também, pessoal, o número de candidaturas. Como assim, né? Um partido político atuando sozinho, digamos que nesse caso aqui, né, a gente tenha 50 vagas para preencher, né, as cadeiras do Rio de Janeiro na Câmara Federal. Um partido pode colocar apenas, um partido sozinho pode colocar apenas 150% de candidatos. Ou seja, se você tem 50 cadeiras a serem preenchidas, o partido pode colocar 75 candidatos a deputado. Porém, se ele se coligar com outros partidos, esse número vai a 200%. Ou seja, eles podem colocar 100 candidatos. Você aumenta a possibilidade de pessoas dessa coligação conseguirem se eleger. Muitas vezes essa é a moeda, né, de troca dos partidos minoritários. Em partidos que têm pouca representatividade, eles querem a coligação minoritária exatamente para apoiar, né, a majoritária, eles querem de volta a contrapartida na coligação minoritária para que os grandes puxadores de voto, a gente tem Antony Garotinho, por exemplo, um grande puxador de voto pelo PR, o Chico Alencar, um grande puxador de voto pelo PSOL e outros, né, que acabam levando voto para esses partidos pequenos e esses partidos pequenos conseguem eleger candidatos à Câmara Federal ou até às assembleias estaduais. Pessoal, as coligações partidárias, a ideia é mais ou menos essa, existem muitas razões. Convido você, aluno X, que tente aplicar isso que a gente está falando aqui, né, à realidade da sua localidade. Espero que isso tenha clarificado de alguma forma essa confusão generalizada, né, que tem sido montada por alguns candidatos aí, umas coligações muito estranhas, né? Algumas pessoas até usando termos de baixo calão aí para defini-las, e eu espero ter ajudado. É isso aí, pessoal. Valeu!